Olá, caros amigos, bem-vindos ao canal Benigno Fogo e Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Hoje nós vamos falar da Paraxá Hayesará. Vamos falar da sexta aliá. Quer saber o que está falando nesta Paraxá? Roda a vinheta e venha comigo. Estamos num tempo limiar, a revelação do grande rei, e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Caros amigos, hoje nós vamos falar da sexta aliá, da Paraxá Hayesará. Essa sexta aliá, ela vem falando sobre Abraham e Ketura. Quem era essa mulher? De onde ela veio? Como ficou? Meu nome é Cláudio César, sou emissário do movimento no Brasil. Trabalho com apoio do Rav Yaakov Grengskar de Moreto Márcio Braga. Então, gente, aqui vamos ler o capítulo 25 de Gênesis, Bereshit. Vamos entender realmente aqui, gente, o que tem dentro dessa paraxá para nós. E Abraham tomou uma mulher, e seu nome era Ketura. Deu à luz a Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Shbak e Suar para ele. Yokshan gerou Sheba e Gedã. E os filhos de Gedã foram Ashurim, Letushim e Leumim. Os filhos de Midian, Efá, Efer, Hanor, Abidá, Eldá, todos estes filhos de Ketura. E Abraham deu tudo que possuía a Isaac, mas para os filhos que Abraham teve com a concubina, Abraham deu dádivas e mandou-os a Viga e juntos de Isaac, seu filho, ao oriente, a terra de Querem. Estes foram os 2 anos de vida. Estes foram os dias dos anos de vida, desculpa, gente. Estes foram os dias dos anos de vida de Abraham, que viveu 100 anos, 70 anos e 5 anos. Exaú e morreu Abraham com boa velhice. Idoso e satisfeito, foi reunido a seu povo e Isaac e Ismael, seu filho, enterrado na cova de Marpelá, no campo de Efrão e Sorrá, o Riqueu, em frente a Manre, no campo que Abraham comprou dos filhos de Hete. Ali foram enterrados Abraham e Sara, sua mulher, depois da morte de Abraham. Deus abençoou Isaac, seu filho, e Isaac habitou junto ao poço de Lahai Roi. Então, gente, vamos entrar aqui no assunto, na explicação desta paraxá, que vem trazendo um assunto muito importante sobre o casamento de Sara com Ketura, sobre os filhos que ele teve com ela, para onde ele mandou, quem enviou, quem é, o que representa. Então, gente, aqui nós vemos aqui o seguinte, dentro dessa paraxá. Abraham tomou uma mulher chamada Ketura. Ela nasceu, como nós lemos, dela nasceu vários filhos, como nós lemos aqui. Vamos ver o que o Rashi, nas explicações, passa para nós. Bom, o Rashi identifica Ketura como Agar, tá, gente? Nos seus comentários. E registra que alguns entendem que Ketura era Agar retornada sobre outro nome. A explicação tradicional que Ketura alude a que suas ações eram como Ketoret, incenso. É um comportamento refeito e puro, e por isso recebeu outro nome.
Ketura, aqui, gente, nos comentários de Rashi e Rambam, a Ketura, que é Agar, ela teve uma grande mudança de nome, indicando que retificação. Ela teve retificação dos seus caminhos. Porque o ser humano, gente, enquanto ele está em vida, ele pode retificar seus caminhos, ele pode consertar, pode medir, avaliar seus passos e fazer um retorno para Hashem. Ramba e Ibn Ezra, resumindo, muitos comentaristas entenderam que Ketura como mulher distinta. Os filhos de Ketura são considerados progenitores de várias nações. Então, gente, vamos entrar aqui. A narrativa reforça a ideia de Teshuvá, retificação. Se for mulher, ela mostra a expansão das nações. A parte de Abraão se mistura da linha da promessa. Então, quer dizer, gente, ela foi uma mulher que não se misturou com a linhagem da promessa, que a promessa era para Isaac. Tá, gente? A promessa era através de Sara e Isaac. Não se misturou, mas se tornou uma mulher distinta e uma mulher que se consertou, né, gente? Vamos dizer assim. Então, aqui, muitos nomes que correspondência com povos, tribos conhecidas. Midian, povos midianitas, como nós lemos aqui, Sheba e Dedã, regiões do sul-este da Península Arábica. Sabiãs, Dedanitas e Coxã, Jokshan, progenitor de Sheba e Dedã, Ziram, Medan, Esbac, Suá, Efá, Efer, Hanor, Abigá, Eldaa, aparece como cães árabicos na tradição. A terra de Kegen, Oriente, Kegen significa Oriente, literalmente, antigamente, Oriente, aqui significa direção leste, Antigo Oriente associado às terras leste de Israel. Arábia, Mesopotâmia, no nível homilético, Kegen evoca a origem primitiva, nascente, o leste, onde nasce o sol, sugerindo que esses filhos foram plantados como nações nas fronteiras do mundo, conhecido de Israel. Então, gente, aqui é a lição que cada filho representa, cada nome. Onde vamos chegar com esta paraxá? Vamos lá, gente. Aqui, nesta paraxá, gente, nós vemos que os filhos de Ketura representam a difusão das sementes abraâmicas no mundo. Abraão como pai espiritual, não só de Israel, via Isaac, mas de várias nações, cada qual recebendo dádivas e missão própria. Ketura, Ketoret, Keter, místicos, leem o nome de Ketura como relativo a Ketoret, incenso, simbolizando ocultação, exprimação dos desejos, ou invoca o Keter, a coroa, um grau elevado da alma, que não é revelada abertamente. Essa Ketura representa o elemento espiritualizado da inclinação natural convertida em serviço a Deus. Filhos como emanações ou poucos de influência na linguagem cabalística esotérica, os filhos simbolizam diferentes canais de influência espiritual que emanam de Abraão, excetuando nações ou formas de manifestações. Cada nome corresponde a traços, sefirot e manifestações mais externas. Dádivas, e mandar para o Oriente, enviar ao Oriente com presentes é visto como disseminar a luz, para reinos mais externos, haverá luz espiritual e sustento para que essas almas, nações floresçam fora do eixo da promessa, que permanece a linha da Brit. 175 anos, e a leitura mística, gente, os cabalísticos, o Hassidismo, a Hassidut Rabbah específico, né, vem dizer que 100 significa plenitude pessoal, o ápice do serviço de Abraão. 70 corresponde a 70 nações do mundo, tema recorrente no Midrash, tá, gente? Na Kabi, nos estudos racídicos. Então, nós vemos aqui, gente, os níveis interiores associados à alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, os 5 atos de transcendência, juntos, 100 mais 70 mais 5, 175, simbolizam plenitude universal. Abraão alcança a realização pessoal, impacto universal e dimensão espiritual elevada. Porque Abraão deixou tudo a Isaac e deu presente a outros filhos. Vamos entender agora. A herança da aliança.
Abrit passa por Isaac, porque a herança espiritual e a terra permanece com ele. E outros filhos receberam dádivas matrimoniais, presentes, e foram enviados com autonomia para fundar suas nações. O gesto de Abraão é didático, não anular a singularidade da missão espiritual que veio pela aliança prometida, ao passo que ele ama e provê as outras almas que nascem de sua casa, generosamente universal. Para Rabat, isso mostra que o equilíbrio, particularmente messiânica, linha da promessa, universalismo, missão Abraão para as nações. Enterro por Isaac, Ismael, união messiânica. Gente, nós vemos aqui, nós lemos que houve aqui o enterro de Isaac, Ismael enterrando seu pai Abraão. E os dois unidos ali, quer dizer, filhos legítimos que enterram o pai, o cumprimento da honra filial. Gente, e vemos aqui no nível racídico, Isaac, a linha da promessa, Ismael, linha separada, e terra juntos Abraão, é frequentemente lido como sinal de reconciliação, união entre ramos aparentemente opostos. Na ótica messiânica racídica, isso pode ser visto como um presságio de Geulah, uma mensagem de unificação das diferenças sobre o mérito do justo Abraão. Muitos ensinamentos racídicos usam esse episódio para enfatizar que a verdadeira redenção envolve harmonização de opostos, tá, gente? O que representa cada filho na visão racídica, ao invés de enumerar cada filho como a única definição, fixa alguns nomes obscuros. Segue uma leitura racídica típica. Zirã, Yokshan, Megam, Midian, Spaxua representam diferentes direções de influência, setores da alma humana, diferentes qualidades, talentos, impulsos que, quando guiados por Abraão, contribuem para a santificação do mundo. Filhos de Gedan, Sheba, Midian, vinculam seus povos específicos simbolicamente, representam zonas onde a luz abraâmica se manifestou historicamente em costumes, comércio e trocas culturais. Em resumo, os filhos de Keturah são potenciais espirituais que podem ser elevados ou deixados à sua própria dinâmica. Abraão envia e dá sua educação espiritual missionária, dádivas que Abraão deu nos 4 níveis, Peshat, dádivas materiais, presentes, posses, provisões, para estabelecer seus filhos com autonomia. Remes, Geras, as dádivas simbolizam proteção, bênção, estabilização, uma forma de empoderar raízes nacionais além da terra de Israel. As dádivas podem ser entendidas como transmissão de resquícios de uso espiritual. Abraão não corta o elo, delega parte de sua energia criativa. No nível racídico, a atitude de Abraão mostra generosidade consciente, prover sem anular a missão particular, modela licença espiritual responsável. Aqui, dentro dessa paraxá, uma lição para nós Benenua, dentro do contexto Abraão. Humildade e generosidade modelada por Abraão. Dá sem diminuir seu compromisso primordial. Prática todas as manhãs. Dedique de 1 a 3 minutos para pedir a Deus que suas ações beneficiem tanto o seu círculo quanto os outros. Universalizar a bênção. Transformar desejos, ketoret, identificar o impulso egoísta e convertê-lo em serviço. Transformar a ambição profissional em meios de sustento honesto e caridade. Exercício prático. Quando surgir um desejo forte, pergunte: como posso usar isto para fazer o bem? E haja. Unidade ativa, Isaac, Ismael, enterrando Abraão. Na vida comunitária, buscar pontos, praticar uma boa ação com alguém de outra comunidade, como um ato de construção. Meditação curta, inspirada na Hassidut, visualizar as dádivas que você recebeu, tempo, habilidade, recursos, e mentalmente oferecê-las como instrumento para abençoar outras. Tá, gente? Oferecer como instrumentos para abençoar outros. Respira 3 vezes, com intenção de doar. Notar, doar, agradecer. Então, gente, nós temos aqui como você pode lidar com desejos. Como você pode lidar? Aqui uma história típica, Rabad. Um Hassid perguntava ao Rebbe, como lidar com desejos que retornam sempre? O Rebbe respondeu: não tente matar o desejo, vista-o com intenção sagrada, assim como quetura, incenso,
O que era fogo de desejo pode tornar-se perfume moral, sublimação, não repressão. Outra história, tá, gente? Tema de união. Conta-se que em tempo de Pisces, líderes de duas comunidades rivais juntaram forças para enterrar o justo da cidade. Sinal público que a santidade do justo reúne aplicação, justiça e respeito. Pode construir unidade mesmo entre opostos. Então, gente, aqui o Hebe traz uma serradeira a seguinte situação. Abraham é arquétipo de hospitalidade e universalismo, transformação de desejos humanos em serviço divino. O tema central da Hassidut, importância da unidade entre filhos, noções sobre o propósito divino de pureza. Aplicação segundo Hebe. A missão Abraham é dupla, manter a pureza da herança espiritual, ao mesmo tempo difundir a semente de santidade ao mundo. Para o Beninoa, viver com temor e Irat Hashem, e alegria, Sinhat Avodah, e atuar com humildade e bondade para com todos. Respostas diretas às perguntas específicas. Que é Ketura? Segundo Rashi, Rashi identifica Ketura como H. Tá, gente? Como H. O que apresenta cada filho? 4 níveis. Povos, tribos, áreas, né? E qualidades morais, canais de manifestações. Tá bom, gente? Os 4 filhos. Hassidut, sobre Ketura e filhos de Ketura. Retificação, ocultação. Filhos de diferentes expressões de luz de Abraham no mundo, dádivas, transmissão de luz, sustento, Keg, Oriente Antigo, simbólico de expressão, 175 anos, símbolo de plenitude pessoal, universalidade, dimensão espiritual elevada. Então, gente, os presentes, repetindo, dádivas materiais, status, transmissões espirituais, tá, gente? Modelo de liderança generosa. Aqui vamos recapitular, aqui, gente, aqui enterro por Isaac Ismael. Era uma união messiânica no nível homilético e racídico? Sim, tá, gente? Sim. É lido com prenúncio de reconciliação e unificação messiânica. Literalmente, é o cumprimento de honra filial, também traz lição universal. Uma pequena meditação para você hoje, tá? Leia o versículo, Bereshit 25, em voz baixa. Respire 4 vezes. Pense numa qualidade sua que precisa ser transformada, um desejo, uma raiva, um apego. Tá, gente? Transforme um desses desejos, ou todos eles que você puder, em algo muito bom. Imagine oferecê-la como licença a Deus, pedir que seja usado para abençoar alguém hoje. Faça uma pequena dádiva, mesmo simbólica, e alguém fora do seu ciclo imediato. Ato de universalizar a bênção. Então está aqui, gente, a Parashá, que temos de hoje esse tema sobre Ketura, sobre os filhos de Ketura, que são para onde foram, e também sobre o enterro de Abraham por Isaac e Ismael, a união dos povos. Que possamos ter, sim, gente, a união dos povos, que possamos ter os desejos, egos, prazeres, que não são tão bons, que são opostos à santidade, ser transformados para uma vida, um mundo melhor. Então está aqui, gente, a Parashá, que a gente possa vos abençoar, que dias melhores, tudo de bom, com muita luz, força e plenitude de Hashem. Que Hashem vos guarde em todos os seus caminhos. Se inscreva no nosso canal, dê seu like, compartilhe, ajude não só o nosso canal a crescer, mas nós transformar o mundo para um mundo melhor. Plataforma no Brasil, Rav Yaakov Krediskad, e nós temos aqui a nossa Beitinu, o nosso local de encontro. Venha participar, venha estar fisicamente conosco, tá bom? É um prazer ter vocês junto de nós. Até a próxima!